Vinícius, e hoje eu vou estar falando para vocês do povo hebreu. Bem, uma das características do povo hebreu é o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença em somente um Deus. A história dos hebreus pode se dividir em duas partes. A primeira, o povo hebreu tinha um líder que era denominado patriarca. Abraão foi o primeiro patriarca, né? Ele acaba fazendo um acordo com Deus, na qual Deus fala para ele que se ele abandonasse tudo, né? Que essa era a condição, ele daria para Abraão e para seu povo a terra prometida. Qual era a terra prometida? A Palestina. Então, Abraão acaba aceitando e segue Deus. Então, nesse meio tempo, Abraão fez um filho denominado Isaac, Isaac fez um filho denominado Jacó, e Jacó acaba mudando o nome para Israel. Por quê? Em homenagem à cidade. Então, Jacó faz José. E José tinha o dom de ler sonhos. Ele lia sonhos. Então, em um desses sonhos lidos, ele acaba vendo que na vida ele seria melhor sucedido que seus irmãos, teria mais poder. Então, seus irmãos acabam ficando com inveja, com ciúme e acabam vendendo para o Egito. Ao chegar lá, o faraó gostava dos hebreus e ele tinha tido um sonho, no qual esse sonho teria 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele não entendeu. Então, como ele viu José, ele ficou sabendo de rumores que José lia sonhos. Ele acabou chamando José para ir até o seu palácio para descobrir esse sonho, para decifrá-lo. Então, José acaba descobrindo que durante 7 anos o Egito passaria por fartura alimentícia, terras boas, água, terras férteis para plantar. Só que nesses 7 anos era para eles colherem muita comida e guardarem. Muita comida, muita água e guardarem. Porque pelos próximos 7 anos seguintes, eles passariam por, escassez alimentícia, escassez de água. Então eram para guardar. E vendo o potencial de José, e já que o Egito, o faraó gostava do hebreu, ele acaba sendo acolhido. Então todos viviam em paz. Porém, depois desse faraó, veio um faraó que não gostava dos hebreus. Então ele acaba escravizando, foi um período de muito sofrimento. Então surge Moisés. Moisés levou o povo para o Egito. Então, aí tem aquela parábola lá que Moisés acaba abrindo o mar, que o povo acaba atravessando e ele leva o povo para a terra prometida. Só que acredita-se que na verdade ele não abriu o mar, mas é que o mar não estava em período de cheias, ou seja, estava raso, ele acabou atravessando. E como na Bíblia denomina-se milhões de pessoas, mas na verdade era um grupo, e o faraó que ali comandava acabou não dando bola por não ser um grupo tão grande. Então acabou deixando passar. Também acredita-se que quando os soldados foram atrás, o rio já estava cheio, então eles não conseguiram passar. Então Moisés leva o povo para o Egito, para a terra prometida. Só que nesse caminho, obviamente, no deserto, eles andaram 40 anos em círculo. Então você pensa, andar um dia em círculo, obviamente você já percebe, se for um lugar pequeno. Agora você pensa andar 40 anos no deserto em círculo. Pois é, eles andaram. Nesse meio tempo, 40 anos, mas nesse tempo as pessoas se reproduziram. E então elas nasciam livres. Por quê? Porque elas não estavam mais sobre o domínio, no caso daquele faraó. E aí vem a famosa, foi a denominação de Páscoa, que significa passagem. E agora eu vou falar a outra parte, a segunda parte. A segunda parte vem os juízes. O que eram os juízes? Os juízes eram líderes do povo, assim como os patriarcas, mas vamos dizer que eles estavam um pouco mais acima, um pouco mais para frente, que centralizavam, ou seja, eles eram responsáveis por centralizar o poder para os reis. Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo e Salomão foi o terceiro rei. Todos contribuíram, vamos dizer que todos foram importantes, mas Davi fez os salmos, aquelas historinhas lá que ele enfrentou Golias com apenas uma pequena pedra, o derrubou. E só que desses três o mais importante foi Salomão. Por quê? Porque ele fez o templo de Salomão.
O que era o templo de Salomão? Era o sacrifício para a remissão dos pecados. Então o sacrifício, geralmente do cordeiro, por ser o animal puro, dos pecados. Então eles iam lá, sacrificavam e assim faziam remissão dos pecados. Quando Salomão morre, as terras ficam divididas em norte e sul. Norte, o reino de Israel, e sul, o reino judeu. Isso foi a mais ou menos 587 a.C. Então eu fiz um esquema aqui no meu caderno, como vocês podem ver, que os hebreus, Israel e Judá ficam bem no meio. Por que eles ficam bem no meio? Porque vamos dizer que como ficavam bem ali no meio do Egito, né, era uma terra rodeada por outras terras. Então todo mundo ficava de olho até ali por causa da crescente fértil e etc. Então Nabucodonosor invade Israel e Judá e os tornam escravos. E foi um período também de muito sofrimento, escravidão. Só que depois Ciro invade a Babilônia e liberta os escravos hebreus. Ciro era o rei da Pérsia, né? E então os hebreus, durante o período de silêncio, o que foi o período de silêncio? Foi o período de 400 anos, mais ou menos, que Jesus não se manifestava, não falava nada com ninguém. E durante esse tempo, os hebreus viviam sob o poder dos romanos. Fenícios. Os fenícios viviam em ilhas denominadas Cabos, e nessa ilha que eles viviam, de um lado era floresta, e nesse mesmo lado havia várias montanhas, e já no outro era mar. Então eles só tinham uma saída, que era pelo mar. Graças ao mar eles viraram bons navegadores e bons comerciantes. Mesmo tendo um lugar para viver pequeno, eles aproveitavam bem essa ilha e ainda utilizavam ela como agricultura. Pérsia. Ciro Grande era o rei da Pérsia. Ele unificou todos os povos, e a política de tolerância da Pérsia era que todos os povos eram tratados iguais. Em outros povos, o normal era ter escravos. Os persas, o normal era ser livre. Hebreus gostaram disso. Quando Ciro Grande morreu, Dário, seu filho, virou rei. Dividiu a Pérsia em satrápias, que seria subgovernos. E para cada satrápias ele designou um satra, que seria um general. Juntou uma tropa de 100.000 homens e fez eles construírem uma estrada, a Estrada Real, que para se algum satra roubasse ele conseguisse mover uma boa quantidade de soldados em pouco tempo. Dário queria mais império. Atacou a Grécia e acabou perdendo. Quando Dário morreu, seu filho Xerxes vira rei e faz o mesmo que Dário, só que com uma estratégia e mais soldados, e acaba dominando a Grécia.